Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Na aula anterior nós vimos sobre a estrutura de condição if, onde nós fizemos esse exemplo aqui de login, essa aplicação que faz login com o usuário 1 ou o usuário 2, e daí a gente consegue validar se aquele e-mail informado e a senha informada pelo usuário são realmente senhas válidas para conseguirem fazer login na nossa aplicação. Então, seguindo aqui esse exemplo, né, a gente fez toda essa lógica utilizando a estrutura de condição if. Então, a gente vai tentar fazer aqui, vamos tentar primeiro replicar a mesma lógica, só para vocês entenderem, já que essa sequência aqui de checagem de e-mail já está fresco aí na cabeça de todo mundo. Então, para utilizar o switch, vai ser o seguinte: a gente primeiro vai utilizar a palavra reservada switch aqui do C Sharp. Eu dei um tab depois de digitar switch, então ele autocompletou aqui para mim já uma estrutura base. Então, para utilizar o switch, a gente vai ter que informar para ele o que é que vai ser validado, o que é que vai ser condicionado aqui para a gente. No nosso exemplo com o if, a primeira condição é o e-mail informado. Então, vou passar aqui para ele. Switch e-mail informado. Ele já criou para mim aqui um caso de condição default, ou seja, eu vou colocar os outros casos e aí vocês vão entender melhor. Para utilizar o switch, a gente vai utilizar casos, ou seja, é como se fossem vários if-else, ifs na verdade. Então, se não for, se esse if aqui fosse transformado em switch, essa primeira condição, esse primeiro if seria o caso 1. Vou colocar aqui caso 1. Esse segundo seria o caso 2. E esse terceiro aqui, que é o else, é esse default, ou seja, esse break. Então, eu já vou começar a substituir aqui, colocar as mensagens de login, que aí vocês vão ver que vai ficar bem semelhante. Acaba ficando mais organizado, então dependendo do tipo de checagem que você vai fazer, vai ficar mais organizado do que um if-else. Mas tem cenários que um é melhor que o outro. O switch você já vê que tem a estrutura um pouco maior para se fazer, já é um pouco mais complexo de entender. O if já é mais básico, if isso, else aquilo. Então, dependendo da situação, um vai ser melhor que o outro. Mas deixa eu mostrar aqui a diferença entre eles, como é que vai ficar a checagem dos e-mails. Vou colocar aqui, caso o e-mail informado for igual a usuário1@mail.com, ele cai nesse exemplo aqui, certo? E caso 2 vai ser se for o usuário 2 aqui, basicamente. Então a gente não faz mais checagem de igual igual. O case aqui, o caso, ele já faz isso por baixo dos panos, ou seja, caso o e-mail que foi informado aqui em cima seja isso, ele cai nesse bloco de código. Se não, vai ser o caso 2 aqui. Caso seja isso, faz isso. Caso seja esse outro, faz esse outro. Se não, o final aqui é o default. Então, case, default. O default é o nosso else, comparando com o if. E cada caso vai ser basicamente um if ou um else if que a gente vai fazer a condição aqui. Então, eu não coloquei as variáveis aqui, e-mail para validação 1, e-mail para validação 2, porque para utilizar o case, a gente precisa de valores que são constantes. Então, quando a gente coloca aqui uma variável qualquer, o case ele vai começar a dar erro. Então, eu deixei aqui os valores já default aqui como string mesmo, já que é só um exemplo mesmo. Então, você já vê que esse tipo de checagem de e-mail, de senha, já não daria muito certo usando o switch, porque as coisas têm que ser constantes aqui, o que vai ser comparado no final. Então, é o que eu falei. Vão ter casos que vão ser melhor usar o if e casos que vão ser melhor usar o switch. Mas
para intuito de didática aqui, isso é um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, caso seja isso, faz isso aqui. Caso seja esse outro, faz esse outro aqui. É a mesma coisa que a gente tem aqui em cima no if else. Então, eu vou comentar o if else aqui e vocês vão ver que a gente vai ter o mesmo resultado de antes, ou seja, só que usando switch. Eu não coloquei a senha justamente porque também tem essa questão de ser constante aqui, então vai ficar mais difícil aqui de implementar essa parte de login e senha, mas a gente vai usar outro exemplo daqui a pouco, certo? Vai ficar mais simples, vai ficar mais condizente com o uso do switch. Então, basicamente aqui, se eu informar o e-mail usuário 2@email.com, colocar a senha, login para o e-mail usuário 2, tarará, ou seja, caiu aqui no case 2. Aí se eu tivesse colocado usuário 1, cairia no case 1, que é esse primeiro case, ou seja, ele caiu nesse segundo. E se eu colocar um usuário inválido, ele vai, da mesma forma que o else faria, cair ali no default, ou seja, usuário 3, não existe, e-mail.com, senha qualquer uma, olha aí, e-mail sem inválido sempre novamente. Então, o switch comparado com o if é basicamente essa é a diferença aqui. Então, como eu falei, tem casos que vão ser melhor utilizar o if, casos que vão ser melhor utilizar o switch. Isso aí vai depender da sua aplicação, da sua lógica, da sua regra de negócio. Mas basicamente o switch é isso aqui. A gente vai deixar agora um exemplo mais condizente, né, mais real, com alguma lógica que aconteceria no mundo real. Um exemplo de switch no mundo real seria se a gente tivesse alguns tipos de cadastro aqui, por exemplo. Então, deixa eu ver. Eu vou pedir para o usuário informar antes do e-mail. Ele vai informar qual é o tipo do cadastro que ele está querendo fazer, certo? Eu acabei separando errado aqui. Eu vou dar uma atualizada no código, que a gente vai colocar mais coisas, então fica melhor para a gente visualizar. Informe o tipo de cadastro, ou seja, eu vou querer saber agora se eu vou cadastrar, se eu vou fazer um login, na verdade, né? Se eu vou fazer um login de um usuário que é CNPJ ou CPF, né? Pessoa jurídica ou pessoa física. Então, vou colocar aqui, vou salvar uma variável tipo informado. Aí, esse tipo informado é onde eu vou utilizar o meu switch. Eu sei que eu posso fazer login para dois tipos de cadastro, né? De pessoas que foram cadastradas, de tipos de usuários, ou seja, usuários que são pessoas físicas e usuários que são pessoas jurídicas. Então, eu vou verificar aqui no switch o tipo informado. Se o tipo for CPF, ele vai fazer tal coisa aqui. Se o tipo for pessoa jurídica, ou seja, PJ, eu vou colocar CNPJ, já que ali em cima está CNPJ. CNPJ, não é NC não. CNPJ. Se for CNPJ, vai fazer essa outra coisa aqui. Então, beleza. Dependendo do tipo aqui, ele vai fazer um cadastro diferente, um login diferente. Vamos supor que esse nosso primeiro login aqui seja o login de CPF. Eu vou colocar o meu if aqui dentro, certo? A lógica que eu tinha antes aqui dentro do case CPF. E aí, caso for CNPJ, ele vai fazer outra coisa. Então, eu vou colocar aqui, colocar, por exemplo, tipo não implementado ainda, ok? Ou seja, eu não possuo ainda login para CNPJ, apenas para CPF. Então, eu vou validar se o tipo informado for um CPF. Se for um CPF, eu vou fazer esse login aqui. Se não for CPF, ou seja, caso ele seja um CNPJ, vou mostrar esse tipo de mensagem aqui. E caso
caso ele não seja nenhum, nem outro, ou seja, não seja CPF, não seja nem CNPJ, vou colocar aqui tipo inválido. Tipo inválido, ok? Então, ó, bem simples, isso é um exemplo aqui que poderia ser real, ou seja, dependendo do tipo de cadastro que eu fiz, do tipo daquele usuário, o login dele vai ser diferente. Ou seja, esse é um exemplo bem real, certo? Então, vamos executar aqui e vocês vão ver o switch funcionando novamente, só que agora com outro exemplo, ok? Informe o tipo de cadastro, CPF, informe seu usuário, usuário1, @email.com, senha 1234. Aí, login para o e-mail tal, efetuado com sucesso. Então, basicamente aqui a gente teve, ele caiu no case do CPF e rodou o nosso if, a nossa estrutura lógica que a gente tinha feito antes, aqui dentro desse case do CPF. E caso fosse CNPJ, o tipo que eu informasse, então ele deveria escrever na tela que aquele tipo ainda não foi implementado, certo? Então eu vou digitar aqui CNPJ, e-mail, aqui pode ser qualquer coisa, já que ele não vai fazer validação de qualquer jeito, porque ele vai mostrar na tela, tipo CNPJ não implementado ainda. Aí aqui vai depender do que você quiser mostrar, né? Vai fazer outro login, vai fazer outra lógica. O que você quiser, você consegue colocar aqui dentro desse case. E caso não seja nem CPF nem CNPJ, ele tem que informar que o tipo é inválido. Então, vamos executar novamente a nossa aplicação, informar um tipo aqui qualquer, tipo XPTO, um tipo qualquer que você queira, um usuário qualquer também, senha qualquer, e daí caiu no nosso default do case, né, do switch case. Então, tipo inválido. Então aqui vocês podem sair brincando, colocar vários cases, vários tipos, tipo A, tipo B, tipo C, e daí vocês vão fazendo aí o que vocês quiserem. O limite aqui é quase nenhum, né? Nem o céu é o limite mais. Então a gente consegue realmente colocar todas as nossas ideias em prática com computação, com programação. Então, pessoal, a diferença do switch para o if é essa. Espero que vocês tenham compreendido bem o uso do switch e o uso do if. E é aquela coisa, né? Só com o tempo, quando vocês estiverem aí bem maduros, utilizando tanto switch quanto case, que vocês vão perceber realmente em quais cenários é melhor utilizar um if, em quais cenários é melhor utilizar um switch. Aí só a prática mesmo, só a experiência. Então, agradeço a todos por terem assistido essa aula e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.